Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 5 de maio de 2022. Vamos dar continuidade aos nossos estudos hoje com a continuação do estudo do quarto capítulo, Yoga da Sabedoria, né? E, para tanto, eu peço que o Rubens nos faça um resumo da última aula. Rubens, muito obrigado a todos. Rubens, por gentileza. Boa noite a todos, né? Eu não sei se a gente consegue fazer a discussão hoje, Vanildo, ou se ela começa hoje, talvez termine na semana que vem. Vamos ver, depende do andamento, né? Porque tem bastante coisa para a gente ver hoje também. Assim. Nós estamos vendo o quarto capítulo. Na semana passada, nós lemos em sânscrito, né? Já fizemos assim um apanhado geral. Então, hoje a gente vai voltar um pouquinho e agora indo verso a verso e parando em alguns versos para ver a tradução do sânscrito. Então, o quarto capítulo, né, costuma-se dar o título de Jnana, Karma, Sannyasa Yoga. Né? Então, nós já vimos, é a via do conhecimento espiritual em ação, o yoga da renúncia da ação por meio do conhecimento, e alguns outros nomes. No último encontro, nós vimos já que esse capítulo mostra Krishna respondendo a uma pergunta de Arjuna e se revelando para o Arjuna como um avatar. Né? Então, essa revelação acontece, fazendo assim uma pequena recapitulação, antes da gente retomar hoje, né? Quando Krishna lembra a Arjuna que ele já tinha ensinado sobre como agir no mundo sem a tirania do ego, ou seja, tornando o ego, em certo sentido, inativo. Foi isso que ele diz que ensinou aos antigos sábios védicos, ou seja, a este puro yoga, esse imutável yoga, né? Então, é esse yoga que ele estava agora, uma vez mais, revelando para o Arjuna, né? Esse yoga que harmoniza os universos interior e exterior. Só lembrando assim, muito rapidamente, no capítulo de abertura, o Arjuna se mostra confuso, uma vez que ele está preso a uma visão de mundo, está em crise, que está sendo superada, né? E essa visão de mundo deixa o Arjuna num dilema. Ou seja, a visão de mundo, com os conhecimentos que ele tem, ele não consegue saber qual é o melhor curso de ação a seguir. Não consegue tomar uma decisão. Então, no segundo capítulo, o Senhor Krishna revela todo esse puro yoga, o Shuddha Yoga, em sua totalidade, mas de forma sintética. E o Arjuna, ele vê nessa exposição uma série de argumentos contraditórios e incompatíveis com a sua formação védica. Né? Então, a partir do terceiro capítulo, o Krishna começa a responder aos questionamentos do Arjuna, ou Arjuna, né? Expondo, uma vez mais, o Shuddha Yoga, mas agora de forma analítica. Ele contrapõe o Varnashrama Dharma ao Shuddha Dharma, né? Mostrando como conciliar as vias védicas da ação e da não ação. Lá no período dos Vedas, né, você tinha a parte ritualística, que cuidava da ação, e a parte do conhecimento, que era tida como a parte da não ação, uma vez que você se afastava
da vida em sociedade. Então, o grande segredo agora que o Senhor Krishna revela a Arjuna é que sim, ele deveria agir, fazendo de toda a sua ação um ritual. Não mais um ritual védico, mas um ritual especial, né? Fazendo o sacrifício do ego. Então ele deveria agir, mas não pelo ego. Ele deveria agir no mundo e, simultaneamente, manter o ego sem agir. Então, o Krishna, nesse capítulo, já mostra como começar a solucionar esse dilema de Arjuna, né? Porque ele trata da não ação como a não ação do ego unicamente. E ele deixa claro que a maior forma de sacrifício ou de yajna é o sacrifício do ego ou do ahankara. E quando a gente faz isso em todas as nossas ações, né? Com todas as nossas ações, elas se tornando um ato de compaixão, um ato de como a gente lembrou no encontro passado, de um sagrado ofício. Então, nesse quarto capítulo, que a gente já leu, o Krishna vai mostrar como isso é possível. Como é possível a gente agir no mundo, uma ação concreta, externa, né? Simultaneamente, uma atitude de renúncia interna. Esse é o grande segredo. Esse é o segredo do Yagna, que não é mais o Yagna védico. Esse é o Yagna que conduz ao Shuddha Yoga. Né? O que é que diz esse Yagna? Toda ação tem que ser executada de forma ritual. Quando a gente faz de cada ação um ritual, a nossa ação se torna uma verdadeira oração, se torna uma forma de contemplação, ou seja, uma forma de meditação, ou seja, a meditação na ação. Porque esse é o conhecimento de que ele está tratando nesse capítulo. É desse conhecimento espiritual que me mostra como eu devo agir. Então é isso que a gente vai ver agora. No encontro passado, nós já vimos a declamação do sânscrito e fizemos a leitura completa do capítulo. Vou compartilhar uma janela. Peraí. O tamanho tá bom? Tá bom. Tá bom, né? Ótimo. Então eu vou começar a ler o Fahrenstein, o início do capítulo 4. Como está aqui, tá? Então, capítulo 4, o Yoga da Sabedoria. Disse o Senhor bendito, este Yoga imutável, proclamei-o a Vivasvati, Vivasvati anunciou a Manu, e Manu declarou a Ikshavaku. Né? Então, Yoga imutável, a palavra em sânscrito é Avyaya Yoga, ou seja, o Yoga imperecível. Então, é esse Yoga que nós chamamos de Shuddha Yoga. Claro, que é aquela essência mais pura, aquilo que é imperecível, que é eterno, que não se macula, que não se modifica. Assim recebido de uns pelos outros, ele foi aprendido pelos videntes reais. No entanto, no longo decorrer do tempo, este yoga foi perdido aqui na Terra. Nós já discutimos isso amplamente, né? Até quando eu mencionei que daí vem essas divergências com relação aos Yoga Sutras de Patanjali, algumas Upanishads que também tratam de yoga e tudo mais, né? Ou outros textos, tanto de várias modalidades de yoga como do próprio budismo, porque, segundo essa leitura da Gita, todos esses yogas são acessórios, né? Uma vez que a expressão
mais profunda é essa que ele está apresentando na Bhagavad Gita e que se perdeu. As pessoas nessa época só tinham conhecimento superficial do que seria o yoga. E é esse que está nos textos sagrados. Segundo a fala do Senhor Krishna. Está perdido, não está registrado em nenhum lugar. Está perdido. Então ele revela outra vez. Então, este antigo yoga, aí a palavra para antigo é Puratana. Aí as pessoas vão lembrar dos Puranas, que são textos antigos. Então, este antigo yoga, em verdade, proclamo hoje a ti, pois és meu devoto e amigo. De certo, esse é o segredo inigualável. Ou seja, o Senhor Krishna vê ali no Arjuna o discípulo pronto e preparado, e também é a ocasião para que ele atue como avatar e faça a revelação do Shuddha Dharma, que é como ele está procedendo. Essa revelação só foi possível porque existia fome em Arjuna, né? Ou seja, naquela metáfora chinesa, a xícara está vazia. Então você pode transferir e encher essa xícara com o conhecimento espiritual. Isso não poderia ser feito com outras pessoas mais aferradas à sua fé e às suas crenças, né? Uma vez que essas pessoas já estão com a xícara pela boca e qualquer nova gota de conhecimento iria transbordar. Então, o Arjuna fala no verso 4: teu nascimento é posterior ao de Vijvasvati. De Vijvasvati é anterior. Como que eu devo entender essa tua afirmação de que proclamaste esse yoga no princípio? Está claro aqui que ainda não, a ideia de avatar é desconhecida por Arjuna, né? Então aqui o Krishna começa a se apresentar como avatar. Não, é que eu já tive vários nascimentos, assim como você. Então, além de ele apresentar aqui a teoria dos avatares, né, ele está também aqui reforçando a teoria da reencarnação e a teoria de que ninguém é especial nesse mundo, não tem seres de dois tipos. Alguns que são filhos de Deus e outros que são filhos adotivos de Deus, né? Krishna e Arjuna teriam passado pelo mesmo processo, pelo ciclo de reencarnação. A única diferença é que no nível em que Krishna se encontra, ele se lembra de todos os seus nascimentos. Então o Krishna vai dizer: muitos são os meus nascimentos passados, e muitos são também os teus, ó Arjuna. Eu os conheço todos, mas tu não conheces os teus, ó Parantapa. Embora eu, né, o si mesmo imutável, o Atma, não seja nascido, e conquanto seja o Senhor de todos os seres, não obstante, governando minha própria natureza, venho a ser por meio da minha própria potência criativa, o Maya, né? Pois sempre que há uma exaustão da lei e uma ascensão da anomia, ó descendente de Bharata, crio a mim mesmo numa forma manifesta para proteger os bons, para destruir os malfeitores, para estabelecer a lei, eu venho a ser de era em era. Então, uma vez mais, né, ele está se apresentando como avatar, falando da função de avatar, falando que esse yoga tinha se perdido, né, que o que predominava essa anomia, essa compreensão equivocada do que constitui o Dharma, essa compreensão superficial. Então ele desce para renovar esse entendimento, tanto das escrituras que já existiam, como para trazer essa revelação nova. E o encontro passado a gente fez a analogia com a tradição judaico-cristã e com as falas de Jesus nesse mesmo sentido.
que ele não veio para negar a Torá hebraica, né? Mas veio para cumpri-la e para atualizá-la, num certo sentido. Então, aquele que dessa maneira realmente conhece meu divino nascimento e minha ação, ao abandonar o corpo, nunca mais sofre o renascimento. Ele vem a mim, ó Arjuna. Muitos homens livres da paixão, do medo e da ira, impregnados de mim, recorrendo a mim, purificados pela sede do conhecimento, todos eles vêm ao meu estado de existência. Assim como esses joguinhos recorrem a mim, assim também eu os amo. Em toda parte, ó filho de Prita, os seres humanos seguem os meus rastros. Desejosos de sucesso em suas ações, agora o verso 12. E aqui é que eu já vou parar um pouquinho para a gente fazer uma leitura do verso em sânscrito. Desejosos de sucesso em suas ações rituais, eles oferecem aqui na Terra sacrifícios às divindades, pois vem célere no mundo humano o sucesso que nasce da ação ritual. Então, aqui ele está se referindo exatamente ao modo de atuar de todas as tradições religiosas, onde você fazia oferendas para a divindade, fazia sacrifícios, né? Para obter certos benefícios, para obter certas vantagens. Então, deixa eu olhar aqui, esse verso, é o verso 12, né? Vamos primeiro ouvir no sânscrito. Agora que é complicado aqui. Eu preciso saber se não vai dar eco, porque eu estou com o meu microfone ligado. Eu não sei se eu desligo, se vocês conseguem ouvir. Só me digam se está com eco ou sem eco. कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. Então, eu vou colocar mais uma vez para a gente. कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. Então, vamos olhar a análise. A análise, a gente lembra que tem duas partes, né? Eu posso ver pela sintaxe, onde ele procura ir construindo as palavras e juntando para que a gente possa começar a formar a frase, ou ir da gramática, onde eu vou, caso a caso, olhando as palavras, né? Então, por exemplo, aqui, né? Sid, esse M mostra que está no acusativo, esse número 2, né? E que se trata de uma palavra feminina, que significa perfeição, poder, realização, sucesso, né? E existe o verbo, essa raiz aqui, igual de raiz quadrada, é para se referir à raiz verbal aqui, né? Então, o verbo é iad. Esse verbo iad, como eu declino na terceira pessoa, a gente fala iadjante, né? O que significa ele faz o sacrifício, ele consagra, ele adora, né? Então, outra palavrinha que a gente está mais familiarizado, né? Devata. Então, aqui devata também é acusativo, está no plural e é feminino. São as divindades, né? Manusha, que é o humano, o ser humano, né? Manushe, esse vai me dizer que eu estou no locativo, singular, é o número 1, é uma palavra masculina. Então, vem da raiz, olha só que interessante, raiz verbal man, que significa pensar. Então, o Manu,
Ou seja, o homem, a pessoa, é aquele que pensa. Em inglês, que é a mesma raiz, né, indo-europeia, homem em inglês é man mesmo, M-A-N. É exatamente como a raiz sânscrita. Então, o mundo é louca, né? Então, a gente fala lokebiarra, né? Lokebiarra é porque está na função dativa. Aqui ele vai dizer loque. Loque é a função locativa. Então, é sétimo. Quer dizer, no, né? Singular, número 1, e masculino. Então, no mundo. Quando eu quero falar no mundo, eu digo loque, né? Então, se eu digo lokebiarra, é para todos os mundos, né? Lokebiarra. Agora, loque não, é no mundo. Mas a palavra é a mesma, louca. Só vai mudar a função sintática, né? Então, o verbo, que vai originar, inclusive, a palavra bhavana, vem da raiz verbal bu, que é o verbo ser, tornar-se, existir, né? Então, bhavati quer dizer existe, ele é, porque ele sempre está para nós a terceira pessoa. Esse ti aqui diz que é a terceira pessoa. Então, pronto. Agora vamos ver uma tradução desse verso diferente do Frauenstein. Aqui está no inglês, deixa eu passar para português. Deixa eu traduzir. Aqueles que desejam os frutos dos seus atos ritualísticos sacrificam aos deuses aqui, pois o sucesso nascido de tais atos se acumula no mundo dos homens. Aqui, a outra tradução agora. Aqueles que desejam o sucesso de suas ações realizam sacrifícios visando as divindades, pois o sucesso nascido das ações ritualísticas que está meio estranho, é ruim no mundo dos homens. Não é o que eu prefiro, mas eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que existe um tipo de sacrifício que é superior ao sacrifício védico, que é esse sacrifício do ego, que a gente vai tratar na Gita. Tá? Então, só para dar uma ideia, eu escolhi um verso, porque essa sequência que vai vir agora, até o verso 18, eu acho particularmente interessante, porque é aqui que o Shuddha Dharma se impõe em relação às outras modalidades do Dharma, ou o Shuddha Yoga, né? Então, eu vou ler o verso 13. As 4 castas foram criadas por mim, com adequada distribuição proporcional das qualidades primárias e das ações. Embora eu seja o autor dessa criação, conhece-me como um agente imutável. Isso também nós já vimos no encontro passado, né? Aquela metáfora que aparece no Rig Veda, que fala que os Brahmanes são a cabeça de Brahman, os braços são os Kshatriyas, as coxas, os Vaishyas, né, e os pés, os Shudras. Quando eu tiro esse verso, é uma revelação divina, só isso, é um poema. E quando eu uso esse verso para dar forma aos textos que vão regular a sociedade e criar textos como o Manu Smith, por exemplo, e outros textos, né? Isso já é um trabalho do homem. Isso é um trabalho do homem, não tem nada a ver com a revelação. Então, esse entendimento do Varna, Ashrama, Dharma, né, em grande parte, é um trabalho do homem. A vida em sociedade foi estruturada assim, porque foi como os homens puderam compreender naquele momento como eles iriam viver essa realidade brâmica dada ali nos Vedas, né? Então, agora que é a parte importante, do 14 ao 18. Isso é o que me interessa aqui, porque é aqui, para mim, que fica clara essa ideia da ação ritualística e tudo mais. As ações não me maculam. Não há para mim
anseio pelo fruto da ação. Assim, aquele que me reconhece como um não agente não é agrilhoado pelas ações. Olha que interessante. As ações não me maculam. Ou seja, as ações não maculam o Atma. Não há para mim anseio pelo fruto da ação, que é karma fala, né? A gente tem um termo técnico da instituição, que é karma fala sanga, né? Que é apego ao fruto da ação. Sanga vai estar como apego à sanga. Apego, fala o fruto, karma ação. Então, apego ao fruto da ação. Karma fala sanga. Isso aparece em vários artigos assim, técnicos, né? Assim, aquele que me reconhece como não agente não é agrilhoado pelas ações. Olha que interessante. O que está nascendo aqui é aquilo que na nossa literatura técnica a gente vai chamar de inversão do funcionamento do ser. De guna para atma para. O que significa guna para? Significa orientado pelo arranca, pelo ego. Então, eu saio de um funcionamento orientado pelo ego, que é material, voltado para o Gunapara, e busco um funcionamento que é voltado pelo espírito, Atmapara. Então, essa inversão do funcionamento é o que o Krishna propõe para que as ações de Arjuna não sejam maculadas, que é o que o Arjuna queria fazer. Ele não quer que as ações dele tenham manchadas, né? Ele está querendo buscar o caminho da realização. E lá, no conhecimento védico que ele tinha, ou ele age como um guerreiro, ou ele busca a realização como um asceta. Então ele falou, não, eu não vou lutar, eu vou abandonar tudo. Aí o Krishna disse, sim, abandona. Abandona o teu apego, abandona a direção egóica, abandona esse controle do arranca, faz a inversão do funcionamento do ser, se vincula nessa ligação de Atma para, porque aí você vai agir como se não estivesse agindo. Porque não é você, a personalidade dominada pelo ego, que é o agente, né? Mas você vai ser um instrumento do Atma. Aí nenhuma ação que você causar vai gerar karma. Por quê? Porque o teu ego está silenciado, o teu ego está harmonizado, ele está purificado. Então, o verso 14 vai me sugerindo isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar, porque a hora que eu for compartilhar, depois eu coloco de novo para não ficar a tela pequena aqui com a gente falando, né? Cientes disso, os antigos, desejosos da libertação, também executavam ações. Portanto, em verdade, tu deves igualmente executar as ações, como há muito faziam os antigos. Ou seja, ele está falando, olha, aquela ação lá que eles faziam daquela maneira, você vai fazer de uma maneira nova agora. Mas a ação ritualística é importante. O que você vai aprender agora é que a ação ritualística não é aquela só que você faz, sei lá, batendo o sininho e queimando incenso. Não, só no campo de batalha. Você vai fazer de toda a tua vida um ritual, uma ação ritual. Do mesmo modo, com aquela mesma motivação de crescimento, que aquelas pessoas lá no início, ainda no estágio meramente mais dogmático, que eles se encontravam. Aqui você vai se libertar disso. Né? Então, olha só, ele vai se explicar para a Arjuna, né? O que é a ação? O que é a inação? Sobre isso, até os rishis se confundem. Declarar-te-ei aquela ação cujo conhecimento libertar-te-á do mal. Já respondendo isso que ele disse que
até os rishis se confundem, né? É exatamente isso que nós vimos, né? Se até ele disse que ele agia para manter os mundos funcionando, que ele age para estabelecer a paz no mundo, se até Krishna age, como é que a gente vai achar que um caminho da não ação pode ser superior? Então eu preciso explicar o que é ação e o que é não ação nesse sentido. Não ação do ego. Agir fazendo a inversão do funcionamento do ser. Em Atmapana. Aí eu vou exercitar o que ele chamava de Naiskarbia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui, né? Então, o verso 17 diz: com efeito, deve-se compreender a natureza da ação. Não, desculpa. Com efeito, deve-se compreender a natureza da ação. Deve-se compreender a ação má e deve-se compreender a inação. E impenetrável é o curso da ação. Na verdade, assim, uma tradução que daria para entender, para ficar um pouco mais inteligível, né? É falar que ele está falando de 3 tipos de ações aqui. A reta ação, que você tem que compreender a natureza da reta ação, da má ação e da não ação. É isso que eu tenho que entender só. O que é uma ação benéfica, o que é uma ação maléfica e o que é a não ação. Né? Agora, olha a sabedoria do verso 18. Né? Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é dotado de sabedoria entre os humanos. É jungido, executando ações íntegras. Então, esse verso é importantíssimo, porque nessa linguagem que ele oculta e revela ao mesmo tempo, né? Está oculto e revelado. Só quando a gente se inicia nos mistérios do yoga, que a gente começa a entender essa frase, né? Que está dita aqui, ó. Mas ao mesmo tempo que está dito, está não dito. Porque ele também vai dizer, até os grandes seres, né, se confundem, né? Os rishis se confundem com relação a isso. E qual é o grande segredo? É que eu entender aquilo que eu disse antes, é só entender essas 2 histórias que eu vejo, né? Funcionamento Gunapara e Atmapana. Então, se eu estou no funcionamento Atmapana, o meu ego está inativo. Né? Então, e agora, quando eu estiver inativo, na verdade, eu estou superativo. Qual é o exemplo dele? O próprio Krishna. Krishna está inativo. Ele está como quadrigueiro. Né? Ele não toma parte na batalha. Mas ele quer vencer a batalha e quer instalar o Shuddha-dharma. Mas ele está, entre aspas, inativo. Mas olha que inatividade interessante. Ele já começa explodindo o conceito de Varna Ashrama Dharma. Por quê? Porque ele se coloca na função inferior de um quadrigueiro, que é totalmente uma função que nenhum dos nobres, nenhum dos kshatriyas se sujeitaria a tamanha humilhação. Então ele se coloca, diz e fala, não vou lutar, não vou agir. No entanto, essa não ação de Krishna é a verdadeira ação, que possibilita que os Pandavas saiam vitoriosos e que o Shuddha-dharma seja manifestado na Terra. E ele faz isso, num certo sentido, pela não ação. Então está aí a ideia, até onde eu vejo, né? Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação. Então essa é a ideia, a inação do ego. É sair do funcionamento Gunapara e entrar no funcionamento Atmapara, que é a partir de onde o Krishna, ele próprio, se orienta. Né? Então, verso 19.
O homem cujos empreendimentos são todos livres de desejo e motivação, vou mudar um pouquinho aqui para ficar mais claro. O homem cujos empreendimentos são todos livres de egocentrismo, pronto. Cuja ação é consumida no fogo do conhecimento espiritual, a ele os sábios chamam verdadeiramente um pândita, um erudito. Verso 20. Tendo abandonado todo apego ao fruto da ação, aqui de novo essa expressão técnica, apego ao fruto da ação. É karma, fala, sanga. Esse é um termo técnico, muito importante. Aparece em vários artigos. Aqui, ó, apego ao fruto da ação. Porque é isso que você tem que superar. Porque é isso que faz parte do funcionamento Gunapada. Quando eu me liberto disso, eu estou entrando no funcionamento Atmapada. Então, tendo abandonado todo apego ao fruto da ação, sempre contente e independente, embora dedicado à ação correta, ele não age em absoluto. Não é que ele não age, é que a ação dele não gera karma. Então, é melhor que ele dizer, ele não gera karma. Né? Vamos olhar, só por curiosidade, eu vou agora compartilhar de novo, para a gente olhar esse verso 20, como é que isso está lá nos dois textos que a gente tem visto até aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É esse agora. Então, fazer como a gente sempre faz, vamos primeiro ouvir, né? Ouvinte. Vamos ouvir duas vezes. Antes, já estou compartilhando, né, já? Olha aqui, ó. Karma, fala, asangam. Está aqui. Palavra-chave desse verso. Então vamos ouvir. Tyatva karma phala sangam nityatruto nirashrayah karmanyadipavrutopi naiva kinchit karoti saha. Mais uma vez. Tyatva karma phala sangam nityatruto nirashrayah karmanyadipavrutopi naiva kinchit karoti saha. Então vamos ver a análise. Primeiro a gramática. Escolhi algumas palavras aqui, né? Está aqui, ó. Essa aqui, né? Karma, fala, sangam. Olha como divide. Como seriam os termos originais, né? Karma, fala, asanga. Né? Então, tá aqui, ó. Apego ao fruto da ação, depois das atividades. Dá no mesmo, né? Então, fala vem desse verbo aqui, ó. Significa colher, fruto, né? Fala, fruto. E aqui, ó, a sangue, né? Vem da ideia de apegar-se, né? De agarrar-se, etc. Então, karmani, aqui é a primeira vez que aparece desse modo, com esse ni aqui, né? Quer dizer que a palavra karman, desculpa, está no locativo e é neutro. Na atividade, na ação. Na é locativo, é onde, né? É o lugar. Na ação. Então, o verbo é kra. Esse verbo é interessantíssimo, porque a gente conjuga como kadoti, né? Ou seja, ele age, mas se eu pusesse no imperativo, ia dar kuru.
Então, quando a gente lembra Kurukshetra, Dharmakshetra, Kurukshetra, que abre a Gita, o campo dos Kurus é uma brincadeira, é ao mesmo tempo o sobrenome da família, mas é também o verbo imperativo, o campo da ação, ou seja, é um mundão, é um mundo, esse mundo é o campo da ação. Todo esse planeta, o Sansara, onde a gente vive, é o mundo da ação. Então, Kuru quer dizer haja, no imperativo. E aqui, Karoti quer dizer ele age. Então, vamos ver agora como eles traduziram isso. É o verso 20, né? Deixa eu pôr aqui a tradução no português. Tendo renunciado ao apego aos frutos de suas ações, sempre contente com o eu eterno e sem depender de ninguém, não se age de forma alguma, mesmo estando engajado em ação. A outra tradução. Ao abandonar o apego pelos frutos das ações, permanecendo sempre contente e não dependendo de nada, essa pessoa, mesmo que esteja engajada na ação, não realiza nada. Aqui porque no Shuddha Dharma não traduziria assim, que a palavra é karma. Então ia dizer, aqui, ó, vem de agir, né, de Karoti, né? Deixa eu olhar lá voltar aqui para ver uma coisa. Deixa eu olhar na sintaxe, como ele põe. Essa ideia aqui, o Karoti. Ele não faz nada. Ou seja, ele não faz nada no sentido que não gera karma, porque a palavra era as mesmas na época, né? Então a ação dele não está gerando karma. É como eu entendo. Vou parar de compartilhar para a gente seguir mais um pouco. Sem nada esperar, controlando a si e os seus pensamentos. Aliás, esse 20 aqui, tem uma nota de rodapé aqui que acho que vale a pena a gente olhar. No verso 20, a nota de rodapé é 20. Deixa eu ver o que ela diz. Considera-se que os atos verdadeiramente não egoístas têm a natureza do sacrifício ou da transcendência da ação. Olha lá, ó, entre parênteses, naishkarmia, ou seja, exatamente o que a gente vinha comentando. Né? Naishkarmia é outro termo técnico que o ideal seria que ele estivesse no verso, não fosse traduzido, ou pelo menos entre parênteses, né? Quando ele aparece, está sugerida a ideia, né? Porque essa ideia é exatamente essa, né? Como a gente falou até agora, que é a não ação do ego. Então agora eu vou para o 21. Sem nada esperar, controlando a si e aos seus pensamentos, abandonando todos os bens, executando ações tão somente com o corpo, ele não incorre em culpa. Eu não gosto desse abandonando todos os bens, porque a palavra aqui possibilita uma série de outras traduções. Inclusive, eu preferiria ler assim, ó, sem nada esperar, controlando a si e aos seus pensamentos, abandonando o sentido de posse, abandonando o sentido de domínio, o sentido de controle sobre as coisas, né? E executando ações tão somente com o corpo, ele não incorre em culpa. 22, deixa eu ver o que é. A expressão Shariram Kevalam Karma Kurvam, executando ações tão somente com o corpo, também pode significar
executando ações tão somente para manter ou conservar o corpo. Ou seja, eu não sei assim, eu posso estar errado, depois aqui a gente pode discutir esse verso. Mas é como se eu pensasse assim: como é que eu vou viver nesse mundo? Preocupado em acumular riqueza, em ter poder, ou simplesmente fazer o que é necessário para levar uma vida digna, honesta, decente, né? Mas sem se preocupar em agir pensando em ganhar ou em perder dinheiro, né? Ou posses ou bens, né? Porque a gente não vai ser mais dono de nada, a gente vai estar como um guardião de qualquer coisa, né? Que esteja nas nossas mãos. Então, esse só cuidando do corpo, para mim, eu vejo assim: contente com o que se obtém por acaso, transcendendo os pares e opostos, sem inveja, igual no sucesso e no fracasso, embora haja, ele não é agrilhoado. Só essa frase aqui, que pode dar um pouco de margem à dúvida: contente com o que se obtém por acaso. Essa palavra é muito problemática, essa expressão. Não é por acaso, né? Contente com o que se obtém espontaneamente, pelo destino, né? Quer dizer, você não vai estar correndo atrás de nada que não seja necessário. E você se contenta com aquilo que a vida te oferece, no lugar que você está, o teu modo de ser, do teu jeito, né? Ali você está contente com o que a vida te oferece. Então, esse é, para mim, o 22, né? 23. Para aquele cujo apego se foi, que está liberto, cuja mente se encontra estabelecida no conhecimento, enquanto executa ações para o sacrifício, as consequências do karma estão completamente dissolvidas, né? Ou seja, vou resumir em uma sentença o verso 23, né? Para aquele que age realizando o sacrifício do ego, do arrancara, né? Ou seja, quando você tem o arrancara sob o domínio, sujeito ao Atma, e não o contrário. Quando eu fiz a inversão do funcionamento, de Guna para Atma para, né? Aí o que acontece? Vem aquilo que nós já discutimos no encontro passado. O fundamento universal é a oferta. O fundamento universal é a oblação oferecida pelo fundamento universal no fogo do fundamento universal. Em verdade, o fundamento universal deve ser alcançado por ele por meio da concentração da ação que tem a natureza do próprio fundamento universal. Na verdade, fundamento universal nós já vimos, né? É Brahman, na verdade. E a oferta, fundamento universal é a oferta. A oferta é a oblação, ou seja, é o próprio sacrifício. Então, ele está fazendo essa relação de como, pela ritualização de toda ação, né, eu me relaciono com o Brahman, né? Vamos ver, isso aqui só por curiosidade, uma vez mais. Olha, esse aqui nós já vimos a semana passada, né? Acho que não preciso ver de novo agora. O que você acha, Vanildo? Vê o sânscrito ou não precisa? Mas eu gostaria de ver, assim, porque o seu Sommer, ele até fez um escrito, não sei se ele mandou para mim, desse artigo aqui. Ele fala que era como se fosse um mantra de purificação, quando você está com ele bem entendido. Então, eu gostaria realmente de Tá. poder trabalhar melhor ele, por favor. Então, estou compartilhando uma vez mais, né? É o 24. Está aqui o 24.
Deixa eu só arrumar aqui também o 24. Vou começar pela tradução, ou de trás para frente dessa vez. No português. Está aqui, ó, literalmente, o 24. Brahman é um instrumento a ser oferecido. Brahman é a oblação. Por Brahman é a oblação oferecida ao fogo de Brahman. Somente Brahman deve ser alcançado por aquele que medita nele e em suas obras. Ele está fazendo uma metáfora, uma analogia com as etapas do ritual védico. O ritual védico se dá por várias etapas. A gente teria que estudar o Agnihotra. O nome do ritual védico é Agnihotra, onde você tem o sacerdote, você tem o fogo, você tem a oferenda, você tem uma série de etapas, né? Quando eu uso essa metáfora para falar que o fogo é o fogo do coração, onde o sacrifício é o sacrifício do ego, aí eu tenho essa leitura, né? Que o Brahman é tudo. Ele é o instrumento, ele é o próprio sacrifício, a oblação, é aquilo que é oferecido no fogo e é aquilo que vai ser alcançado. Então, o que ele está me dizendo é isso aqui, né? Que o Brahman é a razão de tudo. Agora, vamos ver a outra tradução aqui embaixo, é um pouquinho diferente. A oblação, ou seja, o sacrifício, né, a oferenda, a oblação de Brahman, que deve ser oferecida ao Brahman, é derramada no fogo de Brahman pelo Brahman. Não é nada além de Brahman que deve ser alcançado por aquele cuja contemplação profunda é a dita ação de Brahman. Esse verso especial, eu gostei mais dessa tradução. Porque aqui está a ideia toda do que é o Agnihotra védico, atualizado para o contexto do Bhagavad Gita, onde eu realizo a internalização do ritual. O Agnihotra é externo. É aquele que acende a fogueira mesmo. Você vai na Índia, até hoje você vê, claro, uma coisa muito viva, né? Se acender a fogueira, fazer aqueles rituais, né, do Agnihotra. Isso é védico. Não é Shuddha. O que o Krishna vai trazer para a essência do ritual é eu entender que por trás de toda a simbologia, aquilo só faz sentido se eu perceber que é Brahman. Brahman está por trás de tudo aquilo. Aí eu estou no Shuddha Dharma. O fogo é o fogo do coração. É aqui que tudo acontece. Né? E essa tradução aqui ela é boa. Ele diz, a oblação de Brahman deve ser oferecida ao Brahman, é derramada no fogo de Brahman, pelo Brahman, e não é nada além do Brahman que deve ser alcançado por aquele cuja contemplação profunda é a dita ação de Brahman. Ele faz uma leitura aqui bem não dualista, né? Bem do Advaita Vedanta, porque não existe dois. Então, tudo é Brahman. Então, nessa sua relação, você, né, a pessoa com a divindade, é aquela ideia de que você é um. É a unificação com a divindade, né? Ou seja, isso aí decorre também do entendimento do conceito de Bhavana para a gente, né? Então, vamos ver no sânscrito, porque aí a ideia talvez aproxime aquilo que o seu Ober lhe pediu, né? Que cada verso da Bhagavad Gita pode ser entendido como um mantra. Não tem a menor dúvida. Se eu estiver recitando sobre esse verso e guardar ele no meu coração, como é um verso sagrado, um verso revelado, ele tem um poder mântrico. Não tenho dúvida disso, né? Então vamos ver no sânscrito o porquê desse verso. E claro, tudo depende do nível de cada pessoa. O Gandhi, ele decorou do capítulo 2º, eu acho que os últimos 15 ou 16 versos. Tudo na vida, antes dele começar o dia ou qualquer ação, ele primeiro entoava aqueles 16 versos da vida, da Gita, fazia aquela repetição. Então, para ele, aquilo era um mantra na vida de Gandhi. E aqui, por alguma razão, o senhor Sommer teve essa experiência onde o verbo é esse.
Eu posso ler aqui a da Shuddha Dharma, que eu acho que, só para a gente relembrar, né? Pode, claro. Ele é o 25,6, se eu não me engano, né? 25,6. Então, fala assim: para todo aquele que executa a transcendente atuação, a beatitude brâmica é alcançável. Para ele, toda dedicação é da mesma essência de Brahma, entre parênteses, transcendência. A oferenda é de Brahma, o fogo é de Brahma, e o adorador é também de Brahma. Gostei muito, perfeitamente. Essa é exatamente a ideia que eu falei. Você pega o Agnihotra e internaliza esse fogo Agni para aquela personificado como uma divindade, vamos dizer, né? Que é o fogo do teu coração. E aí você vai falar dos componentes do ritual. Como ele mostrou aí, como é que o ritual Agnihotra é explicado. Ele vai falar quem são os componentes. Se você ler de novo, ele vai dar todas as etapas. Né? Eu não sou especialista nessa tradição védica, eu não saberia especificar. Agora, eu sei que tem essa relação. Agora, dizer ela exatamente todas as componentes, eu não lembro mais. Não lembro mesmo. Mas quando eu leio esse verso, eu identifico aí. Até se você quiser ler de novo, Vanildo, que eu achei interessante. Para aquele que executa a transcendente atuação, a beatitude brâmica é alcançável. Para ele, toda dedicação é da mesma essência de Brahma, transcendência. A oferenda é de Brahma, o fogo é de Brahma, e o adorador é também de Brahma. 4 coisas, eu reconheci aí. Eu acho que tem mais alguma coisinha, mas eu não vou lembrar. Mas os 4 componentes ele mencionou aí na tua fala, que eu fui numerando junto com você. Mas eu teria que ir lá para poder. Não vou saber fazer isso. Perfeito. Então vamos em frente, né? Então, 25. Deixa eu aumentar aqui. Em verdade, alguns yoguins executam sacrifício às divindades, outros, por meio do sacrifício, lançam suas oferendas diretamente no fogo. Ele põe aqui do fundamento universal, é de Brahman, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui no asterisco. Não, é isso mesmo, só que é de Brahman. 26. Outros oferecem. Ah, tá. Olha, interessante. Agora vem aquela parte que é do alento vital, do prana, né? Outros oferecem a audição e as demais faculdades no fogo da contenção, enquanto outros oferecem o som e os outros objetos dos sentidos no fogo das faculdades. A contenção aqui é porque é o domínio da mente, né? O fogo da contenção é esse fogo desse equilíbrio interior, né? Depois a gente pode até ver, se for o caso, no sânscrito. Mas eu vou avançar, porque eu quero pegar esse sentido de que ele está falando do prana e da respiração, dessa identificação que a gente tem, por meio do prana, né, com a divindade. Então, outros ainda oferecem todas as ações das faculdades e as ações da força vital, ou seja, do prana, no fogo da autocontenção, aceso pelo conhecimento. Ou seja, ele está falando aqui essa metáfora do Agnihotra, né? O yoga da autocontenção, a autocontenção é a disciplina da mente, né? Então, ele está usando a metáfora do Agnihotra para dizer que quando eu internalizo isso, eu relaciono com o prana, daí a gente fala nos artigos, a gente vê dos mestres, se referir ao Shuddha Pranayama. Shuddha Pranayama é esse entendimento
de que a respiração é uma espécie não é exercício de respiração que eu faço. Eu tenho que ter compreensão dessa minha relação com o prana, com a Shakti. Esse é o Shuddha Pranayama, né? Tem lá no artigo do Sri Janarda. Então, 4.28. Alguns ascetas que fizeram severos votos oferecem os objetos materiais como sacrifício. A ascese como sacrifício. O yoga como sacrifício. E o conhecimento obtido por meio do estudo como sacrifício. Olha só. Alguns oferecem objetos materiais. Ele ainda está falando lá do ritual védico. Está falando do Agnihotra, né? Ainda outros dedicados. Controle da respiração pode ter outras traduções, mas tudo bem. Lanço como oferendas a inspiração na expiração e a expiração na inspiração, controlando o fluxo da inspiração e da expiração. Aqui sim é a crítica que Sri Janardana faz. Não é controle da respiração, mas execução do Shuddha Pranayama, né? Ou seja, é aquela respiração, quando eu estou respirando a Brahma Shakti, eu respiro essa compreensão cósmica que me traz a consciência do Bhavana, e quando eu irradio, é igual a prática que o Vanildo fez hoje, ele modificou um pouco, eu prestei muita atenção, eu gostei das variações, né? Principalmente quando ele dizia lá no início da prática, né? Que quando você expira, né? Você está enviando para todo o universo isso que flui do coração, né? Então, isso que se dá nesse ritmo de inspiração e expiração. É igualmente isso. Foi o que o Vanildo disse lá, né? Que eu devolvo para o universo essa forma, que é a própria expressão do Bhavana, essa compreensão da unidade e do amor, né? Então, eu irradio o amor para todos os seres, né? Em resumo. Outros, restringindo a dieta, lançam o sopro vital como oferenda no sopro vital. Todos esses, com efeito, são conhecedores do verdadeiro sacrifício, cujas máculas são removidas pelo sacrifício. Restringindo a dieta é a metáfora. Na verdade, alimento é tudo que vem por qualquer sentido. A referência aqui é muito mais ampla. Educando os meus ouvidos, educando as minhas narinas, educando o meu olhar, educando o meu tato, né? Quando eu faço essa educação, né, aí sim, nesse tipo de dieta, quando eu for me alimentar, o meu alimento é prasada. É o alimento daquilo que eu estou me relacionando com os deuses, né? Igual no ritual védico, quando você punha lá a fruta, que era o alimento consagrado que os deuses se alimentavam, depois você vai lá e pega uma fruta como se fosse o resto dos deuses. Desfrutando o néctar, olha aqui, das sobras dos sacrifícios, eles entram no eterno fundamento universal. Esse mundo não é para os que se sacrificam, quanto mais o outro mundo, ó Purushotama. Deixa eu olhar esse 29, 30 e 31, se tem alguma coisa de interessante. Vou compartilhar aqui de novo, porque eu falei, mas não sei se o texto vai me permitir. Deixa eu ver a primeira tradução. – 29, né? Os outros, com dieta restrita, dedicam o seu controle da respiração. Alguns sacrificam a respiração interna na externa, da mesma forma, outros sacrificam a respiração externa na inspiração. Outros, parando o fluxo, tanto da inspiração quanto da expiração, sacrificam as inspirações das inspirações.
Vamos ver o outro aqui, o autotradução. Alguns sábios oferecem o prana no apana. Já gostei mais. Da mesma forma, outros oferecem o apana no prana. Tendo controlado ambos os cursos do prana e do aprana, os mesmos sábios, com seus desejos satisfeitos pelas atividades acima e com sua alimentação restrita, oferecem os pranas em pranas. Deve ter um erro aqui. Todas essas pessoas sabem o que são sacrifícios e têm os seus pecados destruídos por esses sacrifícios. Vamos olhar agora no sânscrito, esse 29. Bom, primeiro, ouvir, né? Então, Apare jugvate pranam, prane panam tatha pare, pranapanagati ruttva, pranayama parayana. mais uma vez. Apare jugvate pranam, prane panam tatha pare, प्राणापानगति रुत्वा प्राणायामपरायणाः. Vamos ver a análise. Primeiro a gramática, para a gente identificar as palavras, né? Então está aqui, ó, apana. Quando aparece do locativo singular masculino, é apane. Então, a palavra que a gente reconhece é apana. Quando ela está declinada no sétimo caso, é apané. Né? Tem várias traduções. Aqui eles têm sempre a tradução menos mística, né? Que é só aquela associada com o ar. Então, apana, o ar indo para baixo, né? Aqui, ó, oferecer. É esse verbo aqui. Ru é essa oferenda que você faz ao fogo, né? É aquilo que você oferece em sacrifício. Então, ó, pranam. A palavra é prana. Quando eu digo pranam, é acusativo, singular, masculino. Então, prana, que significa vida, é o ar indo para cima. Né? Então, é isso. E quando eu digo prané, mesma coisa, a palavra é prana, locativo, singular, masculino. Prana apanagati, né? Tá aqui, ó. Prana apanagati. É exatamente esse exercício, né? Que é essa relação que a gente vai associar com o Shuddha Pranayama, que é esse processo de respirar e inspirar, mas com essa compreensão do que é o prana. É a Shakti que a gente está respirando. Né? Então, tá aqui, ó. Prana Ayama, aqui, ó. Pranayama Parayama. Ué. O que isso quer dizer? Aqueles para quem, né, aquele está falando parar a respiração, mas é mais do que isso, né? É realizar como se fosse o Shuddha Pranayama mesmo, né? Quando você se identificar totalmente com o alento vital, né? Então, esse é o maior gol. Maior gol, né? Para Ayana, né? Está aqui, ó. Parayana. A suprema meta. Né? Então, aqueles para quem a meta é exatamente esse controle, esse entendimento do pranayama nesse sentido, não como exercício de respiração,
como nessa consciência da Shakti, essa que te dá a identificação com o todo, que te unifica no todo e faz com que você haja no mundo não pelo ego. Ou seja, quando você entrou nesse fluxo, você vai para o mundo totalmente disciplinadamente disciplinado, fez a inversão de Gunapara para Atmapara. Quando você está em Atmapara, né, toda a tua respiração já é uma inspiração de Shakti e irradiação de energia sagrada, de amor para todos os seres. Eu já estou nesse fluxo. É isso que eu chamo de pranayama aqui. Isso é que é o Shuddha Pranayama, né? Como a gente diz. Posso avançar, né? Rubens, é só uma questão técnica aqui. É 21 e 28 agora, né? Então, a gente, assim, faltam 12 versículos para terminar, 12 ou alguma coisa assim. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente vai, ou a gente para agora e semana que vem a gente pode... Eu deixo com vocês, tá? Por quê? Porque, de fato, como a semana que vem vai ser só a discussão, nada demais a gente terminar o capítulo desse verso a semana que vem e aí abrir para discussão. Aí pode até trabalhar melhor. Eu vou ver se a gente põe aquele texto sobre o pranayama de Sijanada no grupo, a gente vai conversando e pode começar essa discussão semana que vem com essa... Fantástico, gostei. Gostei. Se tu Agora, não eu ia topar... pedir uma coisa só. Antes da gente finalizar, eu achava que pelo menos tinha que ter uma rodada assim para todo mundo falar uma palavra. Sim. Né? E a gente para aqui. Parou, então, no 28, né? 29. 29. Vou anotar aqui. E vou dizer que a gente vai começar, então, pelo Shuddha Pranayama, né? Isso. Que vai ser uma boa... Esse conceito é um conceito fora de série, então precisa estar mais bem trabalhado aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Porque o Shuddha Pranayama, de novo, ele está sugerido nas entrelinhas, mas só o místico capta isso. O leitor comum vai ler mais na superfície e isso passa batido. Mas quando você presta atenção, você vê que é isso que está falando, que é isso que te leva à realização, né? Essa relação onde toda a atuação está nesse clima, nesse fluxo. Então, achei excelente a proposta, Vanildo. Eu lembro que, assim, eu li esse artigo faz muito tempo, mas Sijanada começa falando no texto sobre que um dos nomes de prana é consciência, né? Acabou. Então, aí aonde você põe a consciência, onde você tem a sua atenção ali, não a questão de reter ou de não reter a respiração, né? O Shuddha Pranayama é uma coisa muito mais profunda. Então, eu acho que seria muito interessante a gente conversar isso na semana que vem com esse tema, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, e ele diz ainda mais, né? Tem os 3 estágios, né? Que é Puraka, Kumbhaka e Rejaka, né? Isso. É inspirar. A retenção é uma fase importantíssima. É igual Brahma, Vishnu e Shiva, né? A fase de Vishnu, que é de preservar, é fundamental. Então, você tem que absorver uma certa energia, você tem que reter essa energia, depois você devolve para o mundo, mas você retém, você devolve uma coisa que vem do teu coração, né? Porque as 3 etapas são importantes. E ele trata disso exaustivamente. E, aliás, para você que gosta que é devoto e que estuda tudo sobre o Bhavana, né? Para mim, Shuddha Pranayama tem uma relação muito próxima com o conceito de Bhavana e o que é a ação, karma, lá no Shuddha Raja Yoga, né? Porque o que eu vou chamar de karma tem que ser toda essa ação onde eu estou nesse movimento de Shuddha Pranayama. É aí que minha ação não gera karma. É aí que eu estou no Atmapara. Então, eu acho que vai ser fantástico ler esse tratamento.
É a palavra-chave que você falou. Consciência. Sem mais spoilers para a semana que vem. Vamos lá. Alguém gostaria de falar acrescentar algo, ter alguma? Por favor, o momento é agora. Façam. Vou começar a distribuir senhas aqui agora. Augusto, você quer falar alguma coisa, Augusto? Eu vou deixar para conversar aula que vem, né? Já está. Ok. Fiquem tranquilos. Obrigado. Bom, então, eu vou encerrar, então, a reunião. Eu acho que tem muita informação também, bastante informação. E a gente está com uma energia boa para começar a semana que vem com bastante. Com um assunto que é muito importante, mas muito, muito importante mesmo, que foi extraído daqui. Então, eu pediria para o senhor Eurípides, se eu quiser falar alguma coisa e depois encerrar para a gente ficaria muito agradecido, senhor Eurípides. Agradecendo a Rubens e a todos pela, pela participação aqui, né? Por estarmos juntos hoje aqui novamente. Muito obrigado a todos. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja entre nós. Realmente, este assunto, né, da yoga, da sabedoria, nos leva a refletir a importância, né, da imutabilidade da yoga, essa união divina. Isso não muda nunca. Agora, o que é muito mais importante é tomarmos consciência desse divino que está fora de nós, dentro de nós e muito além de nós. Viver nessa harmonia e as nossas ações sendo praticadas, dirigidas pelo Atma, acabou. Então, nós sabemos que já tivemos várias vidas, vão ter várias vezes que vão voltar, vir e voltar de novo. Agora, é muito importante aproveitar este momento e essa oportunidade que estamos tendo de conhecer essa sabedoria divina e pôr em prática na realidade. Então, agora, referente ao pranayama, eu acho fantástico esse exercício, o Shuddha Pranayama, porque, na realidade, ele é puramente mental, onde que nós captamos essa energia cósmica, esse Brahma. Então, todos nós nos enchemos deste amor divino. E aí, quando nós nos retemos, nós teremos essa amplitude de Deus dentro de nós. E aí nós podemos também devolver para todo o universo. Então, mas isso é para a semana que vem. Então, vamos encerrar essa reunião de hoje. Vamos tomando consciência deste momento onde que nós nos propomos a realizar a nossa espiritualidade. Vamos prestar atenção na nossa respiração, sentindo a presença divina dentro de nós. E vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos.
que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. Namastê. Namastê, obrigado a todos.